Oi meus amores, hoje eu vim gravar um vídeo diferente pra vocês. Eu perguntei lá no meu Instagram o que vocês achavam de eu fazer bate-papo de casada e vocês gostaram muito da ideia, então hoje eu vim aqui conversar com vocês enquanto eu vou me preparar. Como vocês viram, eu acabei de sair do banho, agora é uma sexta-feira à noite, eu faço isso todos os dias à noite, então eu vim trazer vocês comigo. Bom, eu vou começar com o meu cabelo, tirando... Eu vou começar tirando a toalha do meu cabelo, né, porque olha só, gente, como ele tá. E aí eu vou passar esse livinho aqui, ó, da L'Oreal. Eu usei o shampoo e o condicionador dele, não sei se vai focar direitinho, mas eu não experimentei, então vou começar usando ele, arrumar o cabelo, prender com uma esponjinha, enquanto isso a gente vai conversando, tá? Quem me acompanha sabe que eu sou casada, vão fazer 5 anos que eu sou casada com o Léo. E assim, né, gente, todo mundo acha, nossa, 5 anos de casada e tudo mais. Raiane, como é que foi? Eu recebo muito essa pergunta. Vocês tiveram aquela fase que é super difícil, não sei o quê? Gente, eu acho assim, eu não tive aquela coisa do primeiro ano, que todo mundo fala que, nossa, o primeiro ano é muito difícil e tal. Eu não tive isso. Acho que a gente não teve nossa, que difícil, sabe? Ano difícil. Mas o que a gente teve foi... É claro, né? Eu acho que isso é com todo mundo. Eu descobri muita coisa do Léo, assim, como pessoa mesmo, do jeito que você só descobre se é seu marido. E ele descobriu muita coisa de mim depois que a gente casou, porque eu acho que a gente passa a... Como é que eu vou explicar? A gente passa a ver a pessoa de um jeito diferente, né? Então, assim, eu acho que as qualidades, elas... Meu cabelo aqui do lado. Eu acho que as qualidades, elas ficam mais fortes. Porém, os defeitos também. Então, assim, a gente começou... Não vou dizer nem defeito, tá? Vou dizer mania. Então, depois de um tempo da pessoa, eu acho que as manias começam a ficar mais assim. Não os defeitos, tipo as manias. E eu sou cheia de mania. Eu, assim, tenho 1 milhão de manias. E o Léo também. Então, vocês já imaginam, né, como é que é. Porque... O Léo tem umas manias bem esquisitas, eu tenho umas manias bem esquisitas. Então é engraçado que pessoas que ficam com a gente um tempo não conseguem se acostumar com as nossas manias. E pra mim, assim, depois de um tempo virou uma coisa normal. As manias do Léo viraram uma coisa normal e as minhas manias pra ele também. Apesar que tem algumas que a gente fala, nossa, como é que você consegue fazer isso? Mas a gente se adaptou, a gente conseguiu... se juntar, assim, sabe? Juntar a mania de um e do outro e deu tudo certo. Então, em relação à mania, foi isso, assim, sabe? Agora, e as adaptações? Então, no início é meio difícil, assim, você se adaptar a uma pessoa. Porque, por exemplo, eu sou filha única, tudo mais, sempre tive minha mãe 100% pra mim, meu pai 100% pra mim. Por parte de mãe eu sou filha única, tá, gente? Então eu fui criada como filha única. Eu tenho irmãos por parte de pai, biológico, assim, mas minha mãe e meu pai separaram quando eu era muito pequena. Então, eu fui criada pelo meu pai Luiz e minha mãe. E aí é engraçado que eu sempre tive eles meio que pra mim, assim, sabe? E com o Léo é o mais novo, ele tem 2 irmãos mais velhos. Então é uma rotina um pouquinho diferente. Então a gente teve que se adaptar, sabe? E é muito engraçado isso, é muito... Vou passar esse tônico aqui, ó. Esse tônico da Clinique. É muito engraçado isso, porque a gente se adaptou, sabe? Era tipo assim, são duas famílias completamente estranhas, diferentes uma da outra, se juntando. Então, a gente teve, assim, algumas coisinhas de adaptação, do tipo, nossa, ele me achava talvez até mimado em alguma área, eu achava ele mimado por ele ser mais novo em alguma área. Então foi uma fase de adaptação, mas assim, nunca causou briga, nunca causou nada disso, sabe? Nossa, gente, olha aqui. E olha que eu fiz limpeza de pele hoje, tá? Então, em relação à adaptação foi tranquilo. Só assim, a gente sempre tem que ficar na nossa cabeça que a pessoa que você tá casando não teve a mesma criação que você, não tem os mesmos pensamentos e muita coisa que você. Então, realmente, os dois precisam abrir mão pra poder dar certo. E dificuldades. Deixa eu ver, eu e o Léo a gente não teve dificuldades. Se eu pudesse falar assim, dificuldades em 5 anos de casamento, com as maiores dificuldades, eu acho que de repente quando você se acostuma demais. Por exemplo, eu me acostumei demais com o Léo fazer tal coisa pra mim, o Léo se acostumou demais, eu fazendo tal coisa pra ele.
Então, às vezes passa de um agrado, passa de uma coisa de vez em quando, para ser uma coisa, nossa, tô contando que o Léo vai fazer isso hoje, tô contando que a Rayane vai fazer isso hoje. Então eu acho que a maior dificuldade, assim, no nosso tempo de casamento foi isso. Eu me acostumei com a pessoa fazer isso pra mim, então, tipo, virou uma obrigação dela. E não é, sabe? A gente tem que se lembrar todo dia que um agrado é um agrado. Você não precisa... Ninguém é escravo de ninguém, gente. Ninguém tá forçado a estar com ninguém. Então, eu acho que é isso que a gente tenta buscar mais agora. Porque em relação à visão a Deus, a gente sempre teve a mesma visão, a gente colocou Deus sempre em primeiro lugar. A gente sempre teve a mesma imagem, a mesma cabeça em relação à família, como é que a gente queria a nossa família. Emprego, Léo é policial aqui em Orlando, então assim, como que é o tempo dele de trabalho? É bastante, eu também, com esse negócio do que eu quero fazer, de YouTube, disso, daquilo. Então a gente sempre teve nossa cabeça muito perto uma da outra, nossas ideias muito perto, a gente sempre realmente caminhou junto, porque a gente quer crescer junto. Eu não quero que o Léo cresça, ele não quer que eu cresça e tipo, o que você tá fazendo? Ninguém sabe o que o outro tá fazendo da vida. Não. A gente tem hora que o Léo abre mão e tem a hora que eu abro mão pra gente poder se encontrar num ponto. Agora é a hora do hidratante. Vou usar esse aqui da Clinique também. Durante o dia eu uso protetor solar, à noite eu uso esse daqui. Ele é bem pouquinho, ó, só um tiquinho assim já resolve a vida. Mas é isso, gente, em relação à adaptação, à dificuldade. Eu acho que assim, quando você entra num casamento, você já tem que saber mais ou menos no que você tá entrando. Tipo, eu não vou entrar no meu casamento, nossa, o Léo vai fazer tudo pra mim e tudo mais. Tem uma dificuldade que eu recebo muita dúvida das pessoas falando. Rayane, não sei o que, a reclamação da pessoa é: fulano, meu marido ou minha esposa não faz isso pra mim que nem meu pai ou minha mãe faziam. Por exemplo, eu falo, nossa, o Léo não... Sei lá, ele não faz o mesmo suco de manga que meu pai fazia pra mim. Porque meu pai sempre fazia um suco de manga maravilhoso, ele sempre faz. O Léo fala, nossa, a Rayane, ela não lava a minha blusa do mesmo jeito que minha mãe lava. Sabe? Então eu acho que isso é dificuldade de muito casamento. Uma dificuldade que, graças a Deus, eu e o Léo não temos, mas eu recebo muita pergunta em relação a isso. E, gente, não seja assim. Se você é casado, se você tá pra casar, nunca compare com o seu marido, com a sua esposa, o que eles estão fazendo com uma coisa que seus pais fariam, que a sua família faria, sabe? Porque são pessoas diferentes, cada um tem seu jeito de fazer as coisas. E assim, fala sério, né? É meio enjoado a pessoa chegar pra você, nossa, mas minha mãe fazia um macarrão melhor que o seu. Meu pai faz um suco de manga melhor que o seu, tipo, faz desse jeitinho aqui. Tipo, a gente pode dar uma diquinha ou outra se você quiser mudar, se melhorar. Mas assim, não seja direto desse jeito, porque isso machuca, gente. Então eu recebo muito e-mail falando disso e é chato, né? Pronto, dei só uma secadinha no cabelo, porque assistir televisão, até eu assistir televisão e tudo mais, já secou. E aí eu vou usar esse Blistex aqui, ó, Soft and Lush, que eu amo. Você compra em farmácia mesmo. Esse aqui é cheiro de coco. E ele é hidratante, tá? Ele tem uma medicinazinha pra hidratar. Então ele fica meio branco assim a boca, mas fica meio branquinha, mas é só porque tá hidratando. E eu finalizo com um perfume. Eu vou usar esse aqui da Hypnose, da Lancôme. Esse Hypnose da Lancôme que eu gosto. É bem cheirosa, né? Esse aqui é o meu cheirinho, gente. Eu adoro. Então é isso. São mais ou menos as coisas, dificuldades, coisas de adaptação, momentos que eu tive, assim, desse período de casada. Vou falar pra vocês que parece meio assim, né, quando eu falo isso, mas realmente é verdade, gente. Eu não tive nenhum problema de adaptação com o local, porque eu morava em Brasília, o Léo morava em Boston, a gente resolveu morar em Boston, onde ele já morava desde pequeno. Então eu saí de Brasília pra um frio de menos 20, menos 25 graus. Aí depois a gente resolveu vir pra Flórida, então a gente foi pra Jacksonville, que é um meio termo, tem a época friazinha, porque era perto da Georgia. E agora a gente resolveu vir pra Orlando, que é quente, 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 e aqui eu não conheço ninguém. Então assim, eu não tenho, graças a Deus eu não tenho, e eu nunca tive problema de adaptação com o local. Porque eu não conheço ninguém, porque eu não sei o que, por causa do inglês. Eu nunca tive. Então assim, esse também eu acho que é uma coisa de oração. Eu sempre orei muito pra Deus fazer a vontade dele. E Deus foi fazendo a vontade dele e eu fui me encaixando. Assim, eu acho que Deus me dava o sonho, o coração eu orava e as coisas foram acontecendo. Então por isso que eu nunca tive dificuldade, nunca tive sofrimento,
Nada, tipo, ai, minha família tá longe, nada disso, porque o Léo virou minha família. E eu sempre mantive contato com a minha família do Brasil, meus tios, tias, primos, primas, minha mãe, meu pai, eu sempre tive muito contato, então não me afetou, sabe? A Bíblia diz que quando a gente casa, a gente tem que deixar pai e mãe e se unir à pessoa, sabe? A gente vira um só. Então eu e o Léo, a gente virou um só. Então, assim, claro que as outras pessoas são super importantes pra gente, mas o essencial ali somos nós dois. Então a gente que tem que estar na mesma direção, a gente tem que estar na mesma visão, sabe? Porque senão, se você tá orando por uma coisa, seu cônjuge tá orando por outra, não bate, sabe? Vocês têm que estar na mesma direção. Então é muito importante conversar sobre os projetos, conversar sobre os sonhos, pra vocês perceberem, nossa, o que eu posso arrumar aqui, o que eu posso arrumar ali, pra gente se encontrar no mesmo sonho, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, não deixe de me falar aqui embaixo que outros temas de papo de casada vocês têm vontade de conversar, que eu vou amar conversar com vocês. Não esqueçam também que agora eu tenho caixa postal, vou deixar aqui no box de informações, me mandem cartinhas que eu vou amar ler, responder, e também eu vou gostar muito de pegar algumas pra poder usar em vídeo, não vou falar nome nem nada, tá? Então me deixa saber se você me autoriza a fazer isso. E é isso, meus amores. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, basta clicar em inscrever-se, tá bom? E se você já é inscrito, gente, indica aí, vai, pra 5 pessoas, 5 amigos, 5 amigas, família, pra gente poder chegar a 30 mil, onde eu quero fazer um sorteio super especial pra vocês, e também eu quero ligar pra alguns de vocês, tá bom? Mas é isso, eu vou esperar mais temas de papo de casada de vocês, deixa aqui pra mim. E também, se você não me segue no Instagram, segue lá que eu sempre pergunto: gente, qual vídeo que eu gravo? Esse ou esse? O que vocês acham desse? Eu sempre tento conversar com vocês pra medir mais ou menos o que vocês vão gostar de assistir, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!